Olá, paz do Senhor Jesus. Dando continuidade à mensagem sobre a mulher samaritana, a Bíblia vai dizer um pouco mais adiante que Jesus ele disse para ela que chegaria um tempo, e já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E ela vai dizer para ele: eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier nos anunciará todas estas coisas. E Jesus responde para ela: eu sou, eu que falo contigo. Fato é que aquela mulher samaritana, os samaritanos, os judeus, estavam esperando vir o Messias, o Cristo, para salvar o povo de Deus, para redimi-lo, para libertá-lo. E a Bíblia vai dizer em vários textos do Antigo Testamento sobre esse Cristo, sobre esse Messias. Ele não veio do nada, mas ele já havia sido anunciado, já havia sido predito acerca da sua vinda, do seu sacrifício, do seu propósito. Eu quero aqui expor alguns textos do Antigo Testamento que falam acerca da vinda de Cristo, falam acerca do seu propósito. E esses textos do Antigo Testamento, eles vão fazer menção através de pessoas, através de revelações, através de coisas. Por exemplo, em Gênesis capítulo de número 14, fala sobre um rei de Salém chamado Melquisedeque, o qual era sacerdote do Deus Altíssimo. Entretanto, a Bíblia não fala sobre o início de seus dias, nem sobre o fim dos seus dias. Não mencionam a sua genealogia e nem sequer que ele havia nascido de uma linhagem sacerdotal. E o autor da carta aos Hebreus vai fazer menção desse texto dizendo que Jesus ele é o sacerdote do Deus Altíssimo segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus ele não foi designado por homens para ser sacerdote e ainda assim ele é um sacerdote eterno. Não se sabe o início dos seus dias, o início do seu sacerdócio, mas se sabe que o sacerdócio dele é eterno. A Bíblia também vai dizer que Moisés ele sobe o monte para falar com Deus e quando ele desce vai falar ao povo, o seu rosto está resplandecendo. De tal forma o rosto de Moisés resplandece que ele cobre o rosto com um véu para ofuscar essa glória. E foi possível fazer isso porque a glória que é manifesta ali é uma glória palpável, entretanto uma glória desvanecente que inicia-se, mas que sabes que vai acabar. Porém, a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 27, que Jesus está se sacrificando e quando ele morre, o véu do santuário rasgou-se pelo meio de alto a baixo. Ou seja, tal foi a glória que foi manifesta por meio de Cristo que o véu não pôde ofuscá-la, que o véu não pôde contê-la. Em Moisés é manifesta a glória da lei, a glória do Antigo Testamento. Entretanto, em Cristo é manifesta a glória da graça, a glória do Evangelho, que embora não seja palpável, é muito mais excelente, ao passo de que um véu não pode fazer separação entre aquele que crê em Jesus e a glória de Deus. A Bíblia também vai fazer menção de Cristo por meio de revelações, como por exemplo em Isaías capítulo 53, que diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isso se cumpre quando Jesus está sendo morto e um soldado ele transpassa o seu lado com uma lança. Zacarias também vai fazer menção disso, dizendo: verão outra vez aquele a quem transpassaram. Jesus também se revelou a Miqueias, capítulo de número 5, e ali foi dito que Jesus haveria de nascer em Belém, e cujas origens são desde a eternidade, né? Como havia dito, não se pode contar os dias de Cristo, não se sabe quando ele surgiu, até porque ele é eterno. Ele é desde antes que houvesse dia. Jesus também se manifestou por meio de coisas, como por exemplo, Gênesis 28 vai dizer que Jacó está voltando para casa e ele se deita sobre uma pedra, faz a pedra de travesseiro, e ali ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada que foi posta na terra, cujo topo atingia o céu. Muito me intriga o fato de que essa escada não estava na terra, mas a escada foi posta na terra e o seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E em João capítulo 1, 5:1, Jesus ele fala acerca de si mesmo, dizendo que em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, assim como aquela escada foi posta na terra e o seu topo atingia o céu, Jesus foi o único que desceu do céu e tornou a subir, e lá foi glorificado pelo Pai, colocado assim à sua direita como pedra de esquina. E vai se cumprir aquilo que ele havia dito, que os anjos de Deus subiam e desciam por ele. A Bíblia também fala que Deus revela o seu Filho em Números capítulo 21, quando o povo de Deus ele murmura contra o Senhor, ao passo de que Deus envia serpentes abrasadoras que ao morder o povo, eles começam a morrer numerosamente. E ali eles se arrependem, por conveniência, clamam a Deus, pedem para que Moisés ore. Moisés ora pelo povo e Deus diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, pendura sobre uma haste, será que todo aquele que
sendo mordido a mirar, não morrerá, mas viverá. E Jesus mesmo vai falar em João capítulo 3, versículo 14, que importava que o Filho do Homem, assim como Moisés havia estendido a serpente no deserto, fosse levantado para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés estendeu aquela serpente no deserto, uma serpente de bronze representando o sofrimento, assim Cristo foi estendido na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso, a Bíblia já havia mencionado Jesus desde o início, desde o princípio. Sempre foi sobre Jesus, porque ele é o cumprimento e o cumpridor de todas as promessas e profecias bíblicas. Amém.